Olá, que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Com alegria estamos novamente reunidos, virtualmente, para que possamos juntos desenvolver reflexões saudáveis à luz do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Todos os meses temos gravado essas exposições destinadas ao Centro de Estudos Espíritas Caminho de Luz da cidade de Bertioga, estado de São Paulo. E já há algum tempo a gente vem apresentando o estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, item a item, permitindo reflexões com calma, com serenidade. E hoje daremos continuidade ao capítulo 13, que tem por título Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. É o ensino de Jesus e o próprio título do capítulo já define que estamos falando de caridade. Todos, ou praticamente todos os capítulos desta obra magnífica, o Evangelho segundo o Espiritismo, traz no final dos capítulos, na parte final, o que nós chamamos de instruções dos espíritos, ou seja, espíritos nobres trazidos pelo próprio Jesus, espíritos que fizeram parte da equipe do Espírito Verdade e que trouxeram o conteúdo doutrinário do Espiritismo. E no final de cada capítulo, depois do Evangelho de Jesus, dos comentários de Allan Kardec, os Espíritos trazem magníficas instruções, mensagens, não é? E nós vamos iniciar então essa parte desse capítulo 13. Vamos abordar os itens 9 e 10, que tratam da caridade material e a caridade moral. Vamos lá então, com alegria. O item 9, as instruções, a mensagem constante do item 9, foi nos trazida pelo espírito Irmã Rosália. Essa mensagem veio à luz na cidade de Paris no ano de 1860. Antes da gente adentrar ao conteúdo específico da mensagem, vale lembrar que Irmã Rosália, quando encarnada, dedicou toda a sua vida à prática da caridade, da verdadeira caridade. Acolhia e amparava os miseráveis, tanto material como moralmente. Era amada, venerada, muito respeitada por todas as pessoas humildes de Paris. Na França efervescente, com muitas revoluções e situações daquele tempo, ela acabou se envolvendo por amor diretamente no meio dos conflitos armados, presentes lá na linha de frente, nas barricadas, no meio dos tiroteios, não é? E ali cuidava dos feridos e consolava os moribundos. Irmã Rosália desencarnou em 1856 e, como vimos, já em 1860 trazia essa linda mensagem que vamos abordar. Foi canonizada, Irmã Rosália foi canonizada pela Igreja no ano de 2003. E ela inicia assim sua mensagem: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fizessem eles. Esse é o principal ensino de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. Toda a religião, diz ela, toda a moral se acham encerradas nesses dois preceitos: amarmos-nos uns aos outros. Diz ela, se fossem observados neste mundo esses princípios, todos seríeis felizes, não mais aí ódios nem ressentimentos. Verdade, né?
o amor cobre a multidão dos pecados. Direi ainda, irmã Rosália, não mais pobreza, porquanto do supérfluo, notemos isso, do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam. Amigos, ouso dizer que se houvesse uma justa, uma melhor distribuição do supérfluo, não mais haveria fome no mundo. A Terra, nosso lindo planeta, a Terra é mãe. Produz, prevê com tranquilidade o sustento de todos os seus habitantes. O grande mal do planeta, o pai de todos os males, a maior chaga é o egoísmo. Registrem isso. Todos os males têm origem no egoísmo. Ele é o pai de todos os males. E esta situação de muita gente vivendo abaixo da linha da miséria, efetivamente passando fome, é resultado direto do egoísmo do homem. E continua a irmã Rosália. Não mais veríeis, se houvesse uma distribuição de parte do supérfluo, não é? Não mais veríeis nos quarteirões sombrios, onde habitei, ela fala da última encarnação, onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Ricos, pensai um pouco nisso. E lembramos de uma história verídica, é claro, aconteceu no Rio de Janeiro, em que o nobre irmão Raul Teixeira, quando estava na sua atividade profissional como professor universitário, certo dia Raul e um amigo, professor, resolveram almoçar fora da universidade. Muito bem, pegaram lá o seu carro, né? Estão seguindo para o restaurante, eis que numa esquina daquele caminho, Raul avista uma senhora em andrajos, de avançada idade, uma senhora idosa, né, naquela situação horrível, né? E havia aqueles latões grandes de 200 litros, que eram onde se colocava o lixo, e Raul observou aquela senhora pegando com as mãos restos de comida diretamente do lixo e levando à boca. O Raul, o caminho continuou e ele pensava assim, meu Deus, eu estou aqui no meu carro com o ar-condicionado ligado, indo para o restaurante da minha preferência. Chegando lá, vou olhar o cardápio, vou escolher o que eu quiser, talvez até peça uma sobremesa, e aquela senhora naquela situação, que mundo é esse que vivemos? Que mundo? Voltou para o seu trabalho, mas aquela imagem não saía da sua mente. Um homem sensível, como aconteceria com qualquer um de nós. E ele passou a tarde toda com aquela imagem. À noite, ao retornar ao lar, Camilo, seu mentor espiritual, que todos temos, né? Nosso mentor, nosso anjo de guarda. E o Raul tem uma mediunidade tal que ele se comunica com seu mentor exatamente como nos comunicamos no dia a dia aqui com as pessoas encarnadas, né? E aí estava lá o Raul, o Camilo falou assim, ô Raul, eu não estou gostando nada dessa história. Como assim? Você está o dia todo pensando naquela senhora que você viu lá na esquina? Mas é claro, poxa vida, como não haveria de me condoer com aquela situação? É muito forte.
E o camelo falou assim: é verdade, você tem razão. É uma situação muito difícil e devemos mesmo ter compaixão na medida da nossa capacidade. Mas faz o seguinte, Raul, retorne àquela mesma esquina e você vai encontrar aquela senhora por lá. Ela vive por ali. Por uma atração magnética qualquer, ela não deixa aquele trecho da rua. Dorme sob as marquises na rua, se alimenta da forma como você viu e vive por ali. Mas aproveite naquela mesma esquina e observe o nome da rua que está na placa. É o nome daquela senhora em sua última encarnação. Amigos, aquela senhora, a ponto de receber um nome de rua, né? Na encarnação anterior foi muito poderosa, rica, não é? Porém, humilhava e desprezava os pobres, os mendigos, entendia-os como vagabundos, não é? Vai trabalhar, aliás, muitos de nós fazem esse tipo de julgamento sem conhecer o que vai, né? O que leva aquelas pessoas a estarem assim. Talvez haja mesmo um ou outro que não queira trabalhar, mas, poxa vida, são nossos irmãos, não é? E aquela senhora, então, desprezava esses mendigos, essas pessoas. Muito bem, desencarnou, como vai acontecer com todos nós, não é? E ao chegarmos ao plano espiritual, inevitavelmente, eu repito, seremos conduzidos ao lugar exato do nosso merecimento. Nem melhor, nem pior. Não é o dinheiro que tenhamos aqui, os títulos que eventualmente consigamos, os cargos, as posições sociais, não dizem nada no plano espiritual. O que conta é o bem que fizemos ou que deixamos de fazer. O que conta é o que somos intimamente, interiormente, a nossa essência. E essa condição é que vai nos conduzir ao lugar exato que mereçamos, evolutivamente falando. É da lei e é justo. Merecimento. Pois é, essa pessoa, esse espírito, passou algum tempo no plano espiritual, como acontece com todos, e eu pergunto para vocês, raciocinem comigo, considerando a forma como ela via os seus irmãos, qual era a melhor encarnação possível para aquela senhora, para o bem dela? A melhor encarnação é que ela vivenciasse uma experiência na mais extrema pobreza para mudar os seus conceitos, o seu olhar sobre nossos irmãos. É da lei. Irmã Rosália continua: auxiliai os infelizes melhor que puderdes. Tem uma coisa, aquela senhora, por exemplo, e com todas pessoas que a gente vê com dificuldades, né? Se assim é porque assim deve ser, uma vez que ninguém é vítima. Porém, isso não impede, não invalida que não tenhamos a mais profunda compaixão e que façamos pelos nossos irmãos tudo o que pudermos fazer. Depois, a forma como ele lida com isso é entre ele e Deus. Façamos a nossa parte, né? Então, é da lei moral que a gente auxilie o mais que pudermos as pessoas necessitadas, sejam elas próximas da nossa família, nossos amigos, enfim, e quaisquer pessoas. Repetimos o óbvio, somos todos irmãos em humanidade. Rosália continua: dai, para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno,
Olha isso, gente. Um cortejo de espíritos agradecidos a receber-vos no limiar de um mundo mais feliz. Hã? Então você desencarna, né? E na sua passagem, na sua transição, um cortejo de irmãos agradecidos pelo bem que você fez, né? Recebendo-os lá na chegada de um mundo feliz, bem entendido, porque uma pessoa que pratica o bem habitará um lugar bom, especial. Se pudesseis, diz a irmã, se pudesseis saber, olha isso, gente, se pudesseis saber da alegria que experimentei, ela própria, ao encontrar no além aqueles a quem, na minha última existência, me fora dado servir. Amai, portanto, o vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. A gente reencarna no meio social a que pertencemos. Todos fazemos parte de um círculo de espíritos familiares e que encarnamos em situações diferentes, não é? Talvez, imagina, eu estou aqui imaginando o seguinte, aquela senhora lá do Rio de Janeiro, que falamos que comia do lixo, não é? Provavelmente por ali havia algum parente seu, né? Um neto, um bisneto ou outras pessoas da sua família consanguínea. E como a trataram quando ela estava na condição de indigente, de uma mendiga? Hã? E depois, como é que fica? Se assim for, de que desespero não vos sentireis presa, ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos. Então você desprezou uma pessoa, um desgraçado no sentido de dificuldades, que ele procurou, e depois vai reencontrá-lo. Como é que fica? Desejo, compreendais bem o que seja caridade moral, que todos podem praticar. Notem bem, caridade moral que todos podem praticar, que nada custa, materialmente falando, é claro. Porém, é a mais difícil de exercer-se, a caridade moral. A caridade moral consiste em se suportarem, em se suportarem umas às outras as criaturas. E é o que menos fazeis nesse mundo inferior, o nosso aqui, né? Onde vos achais por ora encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo que ele. Difícil, né? É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se supõem acima de vós. Nas relações sociais acontece todo esse tipo de coisa, não é? Essa caridade, a moral, é claro, ela está falando, não deve, no entanto, não deve obstar a outra. Claro, a caridade material é muito importante. Mas não tem como você falar do evangelho, por exemplo, para um estômago vazio. Diz irmã, tende, porém, cuidado, principalmente em não tratar com desprezo o vosso semelhante. E olha o que diz a nossa irmã querida. Encontrei aqui, ela fala do plano espiritual, ela estava passando a mensagem, né? Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem por felicidade eu pudera auxiliar algumas vezes. Então, uma pessoa naquela peregrinação que ela fazia, permanentemente ajudando os pobres oprimidos lá de Paris,
encontrou um deles lá no plano espiritual, que era uma das pessoas que ela ajudou bastante. E ela dizia: ao qual, a meu turno, tenho agora que implorar auxílio. Eita! Um mendigo, uma pessoa com extremas dificuldades, que dependia da caridade, que ela auxiliou, um espírito elevado. Encarnou nessa condição por alguma razão especial, até por missão. Espírito elevadíssimo, na qual ela, a irmã Rosália, na condição espiritual que ela se encontrava, ela tinha que implorar auxílio. Tal a envergadura moral daquele espírito, daquele mendigo de outrora, que ela mesma auxiliou. E ela conclui sua mensagem dizendo: lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos, e pensai sempre nisso antes de repelirdes o leproso ou o mendigo, ou qualquer pessoa, é claro. A Deus, pensai nos que sofrem e orai. Bonita mensagem da irmã Rosália, né? No item 10, o espírito que traz a sua instrução não se identifica. Ele se apresenta como um espírito protetor. Esta mensagem já veio na cidade de Lyon, também no ano de 1860. E ele inicia assim: meus amigos, de muitos dentre vós, tenho ouvido dizer: como é que eu vou fazer a caridade se eu não tenho nem o necessário para mim mesmo? E ele diz: amigos, de 1000 maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-lo por pensamentos. Olha, o pensamento é uma energia magnífica. O pensamento tem nome, endereço e chega através da vibração. Podemos praticar a caridade por pensamento, por palavras e, claro, por ações. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados. Na verdade, vou falar por mim, né? A gente acaba se lembrando de orar pelas pessoas que estão em situação de rua, né? Em vulnerabilidade social, nos momentos mais difíceis, naquelas noites de muito frio, e a gente lá no aconchego do nosso lar, na nossa caminha, tudo, a gente, claro, lembra, né? Puxa vida, quantos irmãos neste momento, nesta madrugada, estão aí ao tempo, né? Aí a gente lembra, mas temos que lembrar um pouquinho mais vezes, né? E, se possível, é claro, nos engajarmos em alguma atividade voluntária auxiliando esses irmãos. E outras situações, né? Lembremos de Joana de Ângeles, que diz que só é solitário quem não é solidário. Uma prece feita de coração os alivia. Olha que bacana. Por palavras, caridade, por palavras, dando aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos. E aos velhos que vos disserem, diz o Espírito, os velhos que vos disserem assim: entendi, mas é inútil, eu estou no fim da minha vida, da minha jornada, eu vou morrer como eu vivi. Dizei para estes: Deus usa de justiça igual para com todos nós. Lembrai-vos dos obreiros da última hora. A parábola dos trabalhadores da última hora, dita por Jesus, vale a pena a gente rever. Deem uma olhadinha lá. Os trabalhadores da última hora. Ele recomenda ao espírito uma atenção muito especial com as crianças. Diz ele: os ensinos, os cuidados que lhes dedicarem, é claro, acabarão por lhes germinar nas inteligências infantis. Em vez de vagabundos, fareis deles homens. Amigos, afirmo com total tranquilidade o seguinte: claro que devemos cuidar das nossas crianças, fazer por eles tudo o que nos é possível. Se Deus
nos confiou-as é para que cuidemos o melhor que pudermos, estejamos na condição que estivermos, não é? De pais, avós, tios, professores, educadores, enfim. Façamos pelas crianças o melhor possível para que elas possam tratar da transição do planeta da melhor forma. Isso vai acontecer. Mas eu afirmo que mais importante e melhor do que quaisquer coisas materiais que você possa proporcionar para a sua criança, uma boa escola, alimentação adequada, é claro, roupas, brinquedos, enfim, proporcionando a eles uma vida feliz, recursos para poder entrar numa excelente faculdade e ser um doutor amanhã, uma pessoa de destaque na sociedade, né? Que dá um carro de presente quando faz 18 anos, seja lá o que for, se você tiver condições de fazer, muito bem. Porém, afirmo, e isso vale para qualquer situação social, o melhor que você pode fazer pela criança é levá-la para Jesus, apresentá-la para Jesus, inserir no seu ser os preceitos, os princípios do Evangelho de Jesus. Nos centros espíritas, muitos deles têm a evangelização infantil. Leve a sua criança, estimule o adolescente a participar, o jovem tem as mocidades espíritas. E se você professa uma outra religião, leve lá para a sua igreja, mas não deixe de inserir os preceitos, os princípios do Evangelho naquele espírito pela qual você é responsável ou que contribui para a sua formação. Porque uma coisa é certa, uma criança evangelizada quase com certeza será uma pessoa de bem, um adulto de bem. O irmão continua: Deus nos deixa usar o nosso livre-arbítrio como quisermos. Ele pôs no fundo de cada coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, que como sabemos é o alicerce de toda a nossa doutrina, né? Um livro de perguntas e respostas, e assim, perguntas feitas por Allan Kardec, respondidas pela equipe do Espírito Verdade, que eu citei no início. Então, na questão 621, Allan Kardec pergunta: onde estão escritas as leis de Deus? E a resposta objetiva, numa única palavra: onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Em todos nós, por mais simples e ignorante que sejamos, as leis de Deus estão inseridas. Somos uma partícula divina, não é? Fomos criados por Deus. E essa consciência sempre nos fala, se a quisermos ouvir. O Espírito diz: escutai-a, a consciência, que somente bons conselhos ela vos dará. Claro, as leis de Deus. Às vezes, conseguis entorpecê-la. A gente sabe, né? Essa história de que o certo e errado é relativo, isso é conversa fiada. O certo é o que Jesus ensinou. Errado é quando a gente se afasta disso. Não estou aqui dando lição de moral e nem cobrando que consigamos realizar o que diz o Evangelho na íntegra. Não somos capazes ainda, mas não vamos alegar a ignorância. A gente sabe disso, especialmente a gente que conhece minimamente o Evangelho, né? Então, às vezes, a gente consegue dar uma enganada na consciência, sabe, mas não quer ouvir por causa dos prazeres outros, né? E aí ela se cala, a consciência. Mas ficais certos, diz o irmão, de que a pobre escorraçada, a consciência, que não quisemos ouvi-la, se fará ouvir
logo que lhe deixardes aperceber-se da sombra do remorso. Sempre que a gente faz uma bobagem, né? E não são poucas as que fazemos, vem o arrependimento. Aí a consciência se faz presente de novo. Ouvia, interrogai-a com frequência. E ele conclui dizendo, também, como a irmã Rosália, amai-vos uns aos outros. Observai esse preceito, reuni-vos todos em torno dessa bandeira e tereis ventura e consolação. O amor. Lembremos, portanto, que tão ou até mais importante que a caridade material é a caridade moral que todos podem e devem praticar. A caridade moral pode ser exercida de várias maneiras. Por exemplo, nas relações do dia a dia, com filhos, cônjuges, pais, parentes, amigos, vizinhos, com morador de rua, na fila do banco, no estacionamento, no trânsito, no trabalho, na casa espírita, e assim vai. Caridade moral. Pode-se praticar a gentileza. Amigos, o nobre espírito Meimei diz assim, que a gentileza é o primeiro degrau do paraíso. Claro que é uma imagem, né, alegórica, mas imaginemos que a nossa evolução espiritual fosse assim uma escadinha, né? E que a cada virtude, a cada coisa que a gente vai adquirindo boa, porque a gente sempre melhora, né? A gente dá um passinho subindo essa escada. E Meimei diz assim, a gentileza é o primeiro degrau do paraíso, né? Então, pratique a gentileza. Pratique a gentileza. Outra forma de caridade moral, ouvir de verdade, ouvir a pessoa. Paciência, tolerância, calma e colocar-se no lugar do outro. Não quer dizer necessariamente que a gente tem que concordar com o olhar do irmão, com a forma como ele age. Não, não é isso. Mas ouvi-lo. Procurar entender por que a pessoa pensa dessa ou daquela maneira, sem pré-julgar. Ouça. E claro, orar pelo outro, orar pelo próximo, esteja ele encarnado ou desencarnado. Amigos, a oração intercessória é magnífica e tem um poder espetacular. Vale a pena vocês pensarem nesse assunto. Orar pelo outro. E concluindo o nosso encontro de hoje, né? Lembremos, a caridade é o amor em ação. A principal máxima do Espiritismo, nossa veneranda doutrina, é: fora da caridade não há salvação. Fiquem bem, até a próxima, paz e luz a todos.